para Cristo, ajudando vidas para entenderem o sacrifício de Cristo na cruz e também para ajudar famílias, mudar histórias e acreditando que somos instrumentos para Deus estar entrando em casas, transformando lares, para o nome do Senhor ser glorificado, porque toda honra e toda glória é sempre para Deus. E é muito bom estar aqui e acreditamos que será um podcast abençoado e vamos sair daqui com um sentimento de missão cumprida. Sim. Que é muito importante, né, a gente levar a palavra dele, né, para as pessoas, né? A gente não fala de igreja, mas a gente fala da palavra dele, do amor dele, né, por todos nós, né, gente? Então é muito importante a gente, né, ter a nossa rotina de oração, né, orar todos os dias, né, ler a Bíblia, né, para fortalecer a fé, né? Isso é muito importante, porque o inimigo, ele tá aí, né? Ele vem para matar, roubar, destruir. Né? Então a gente tem que se apegar à oração. Às vezes quando a gente fala que a gente tem que orar, porque a gente tem que orar mesmo. Na verdade está na palavra dele. Né, Abacuque? Está na Bíblia. A gente só vence mal com oração, né? Oração, jejum e propósito, né, gente? Então eu sei que tem muitas pessoas aí também, né, que tem seus dons, né? Tem seus dons, tem seus talentos, né? Às vezes, né, por medo ou por vergonha, né? Não, né? Mas eu quero dizer para você, não tenha vergonha, não tenha medo, né? Mostre seus dons. Se Papai do Céu te deu seus dons, seus talentos, mostre. Porque tem muitas pessoas aí que estão precisando ouvir uma palavra, né? Tem muitas pessoas aí que estão perdidas, né? Sem direção. Então a gente tem que levar a palavra dele, né, Abacuque? Né, para as pessoas, né? E ainda mais esses jovens, né? Que muitos estão perdidos aí, né, precisando de uma palavra, precisando de ajuda, né? Então é bom a gente se unir, né, a gente se unir na fé, né, oração, buscar, né, salvar vidas. Então isso é muito importante, né, gente? Então compartilhe os nossos vídeos, né, para as pessoas. Vamos ouvir a oração, vamos ler a Bíblia, né? Porque isso é muito importante para a gente fortalecer, né, a fé, né? Você quer ler algum versículo, Abacuque? Vamos sim, né? sim, é sempre bom. A gente vai passar um versículo para vocês, né? E vamos juntos aí, né, estudar. Senhor, no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo de número 3, e o verso de número 16, você que tem um exemplar bíblico em casa, você que não tem, apenas ouça e acredito que Deus irá falar com você. João capítulo 3, verso de número 16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ganhe e tenha a vida eterna. A palavra do Senhor aqui ela é bem clara para nos dizer que o Filho unigênito, o único Filho que Deus tinha, a terra estava em uma calamidade total, não havia nada de bom que poderia ser salvo. Então, o único motivo e a única forma daquela terra, todos nós sermos salvos, foi o que Jesus foi entregue para morrer no meu e no seu lugar. Foi a única forma, e nós vemos aqui o tão grande amor de Deus que Ele tem por mim e por você. Às vezes nós se sentimos tão pequenos, nos sentimos tão inferiores e até mesmo não nos sentimos amados. Mas sabemos que temos um Pai no céu que nos amou tanto. E este amor foi tão grande que Ele conseguiu entregar o seu único Filho para que se entregasse no meu e no seu lugar. Isaías escreve que pelas suas feridas somos sarados. Ele foi como uma ovelha muda levada ao matadouro. Ele se entregou no meu e no seu lugar por uma única coisa: amor. O amor define este sacrifício. Aquilo que não conseguiríamos ganhar pela graça, hoje ganhamos. Hoje somos salvos pela graça. Paulo ele escreve para a igreja em Éfeso dizendo: olha, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Se estamos aqui nesta noite, nesta tarde, nesta manhã, é porque Jesus ele se entregou no meu e no seu lugar. Não estamos aqui hoje porque somos bons,
porque somos melhores, porque somos perfeitos, por causa do nosso suor, por causa do nosso cansaço. Não. Estamos aqui foi por causa da graça, foi por causa do sacrifício de Jesus. E é isso que todos os dias nós tentamos trazer para esta geração, para este povo, que foi pela graça, foi pelo sacrifício de Jesus. Eu respeito todos aqueles que acreditam que Jesus não passou por essa terra. Eu respeito a teoria dos nossos amigos e irmãos ateus, mas é direito deles não acreditarem, mas também é direito nosso de pregar. E pregar que o amor de Cristo foi tão alto que ele padeceu na cruz. Ele sofreu, ele foi cuspido, foi batido, mas mesmo assim, pelo amor, o amor dele falou mais alto, para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Então eu quero deixar uma palavra para o seu coração, para você que for escutar isso, para você que em algum momento vai passar por esta live. Eu quero te dizer que ainda dá tempo de você encontrar Jesus. Ainda dá tempo de você recebê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ainda tem lugar para você. Jesus, ele continua te amando. E ainda mais, ele pode perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Ainda tem lugar para você. Você é amado por Jesus, você pode ser acolhido. E temos a total certeza e convicção que logamente ele vai voltar e ele vai levar eu e você para as mansões celestiais. Amém? Amém. É isso mesmo, né, gente? Vocês viram, né, o que ele falou, né, do amor de Deus por nós, né? E o amor dele é por todos, né? Independente, né, de religião, sim, independente de placa de igreja, né? Mas é um amor incondicional, né? É um amor para a vida toda, né? É um amor de pai, ou seja, o amor dele, o amor de Jesus, esse sim é o amor verdadeiro. Um amor verdadeiro e um amor sincero, né? Por todos nós, né? Então, vamos refletir, né? Vamos ver o quanto ele nos ama, né? Às vezes nós temos nossas falhas, nossos erros, né? Mas nós temos que reconhecer, né, gente? Quando a gente, né, Abacuque, a gente, né, reconhece os nossos erros, né? Papai do céu, né? Ele nos perdoa, né, gente? Então, vamos receber, né, essas palavras de hoje, né, que a gente está ministrando, né? Guarde no seu coração, né? Compartilhe esse vídeo, né, com outras pessoas, porque é muito importante, né, você compartilhar o vídeo dele. Então, compartilhe esses vídeos, né, se inscreva no meu canal, né, ele também tem o canal também, né, nas redes sociais aí no Facebook, né, então, conheça ele também, comece a seguir ele, né, para também, né, conhecer, né, o trabalho dele, né, do pai dele também, né. Os dois ministram, né? Ministra junto, ele e o pai dele também, né? O pai dele tem uma carreira de anos, né? Abacuque? Já ministra aí há muitos anos aí, né? A palavra do meu papai do céu. Também tem um testemunho aí para contar também, né? Para todos vocês, né? Porque o testemunho, ele é uma inspiração também, né? Para ajudar aí, né? Muitas pessoas, né, gente? Então, compartilhe esse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal aí. Vamos, como eu falei, vamos levar a palavra dele, né, aí para muitas pessoas, né? E não se esqueça, Papai do Céu, ele ama muito você. E eu quero dizer para você, você que está passando por uma luta hoje, você que está passando por uma dificuldade e você não consegue resolver, ele manda dizer para você: minha filha e meu filho, deixe comigo, porque eu luto por você. Se você tem uma luta hoje e você não consegue resolver, então deixe para mim, porque eu sei como fazer, né? Então receba essas palavras que é do meu papai do céu para você, né? Se você tem uma luta hoje e você não consegue resolver, então você deixa para ele. Eu quero dizer para você, mantenha a sua fé, independente da situação que você esteja passando, independente do que venha acontecer, mantenha a sua fé e não se afaste nos caminhos dele, né? E você ainda que não aceitou ele, aceita ele como Senhor e Salvador da sua vida e tudo vai mudar. Permita-se, acredite, deixa ele entrar e fazer a transformação. Se você deixar ele entrar, tenha certeza
que Ele vai fazer uma transformação linda na sua vida e na sua família. E eu quero dizer para você, não desista da sua família. Ainda assim que tem aqueles que, né, estão afastados, aqueles que estão distantes, né, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho ou não querem. Eu quero dizer para você, não desista de nenhum deles. Continue orando, continue buscando e acreditando, independente da situação. Se você vê assim e diz, mas a situação dele é difícil, acho que ele nunca vai para a igreja, ele nunca vai servir a Deus. Não pense dessa forma, né? Independente da situação dele. Mas ore, busca e não desista. E sempre acredite na transformação. Né? Isso é muito importante, né, Abacuque? Sempre acreditar. É o que Deus me ensina, né? Independente da situação, mas sempre acreditar na mudança da transformação. Né? Quando Deus ele quer abençoar, honrar, fazer um milagre, Ele não faz um milagre na vida de quem na primeira prova desiste, daquele que no primeiro não para. Não. Quando Deus ele quer fazer uma obra, quando Ele quer operar, quando Ele quer agir, Ele age na vida daquele que persevera. É aquele que quando a prova vem, não para. Quando a luta vem, não desiste. Ele continua perseverando. Então você que ainda sonha e ora, pede para que Deus salve toda a sua casa, toda a sua família, não pare, não desiste. Talvez hoje você não está vendo nenhuma mudança, nenhuma transformação, mas esses quesitos eles demoram para acontecer. Tem obras específicas que são rápidas para Deus fazer, para Deus mudar, para Deus transformar. Agora tem outras pessoas que demoram para se libertar de vícios, para se desprender de algumas coisas. Então você precisa perseverar. Eu vejo muitos casos de irmãs que estão na igreja, mas seu marido ainda não serve a Deus, os seus filhos ainda se encontram perdidos fora da presença. Então, nesses casos você tem que perseverar. Continue, por mais que seja difícil, por mais que seja em meio ao choro, por mais que seja em meio às lágrimas, gemidos. Hoje você não vê mudança nenhuma, mas enquanto você faz para Deus, Deus também ele faz para você. Enquanto hoje você continua buscando pela sua casa, você continua buscando pela sua família, amanhã você vai ver um resultado. Amanhã você vai ver seu filho na igreja, sua filha servindo a Deus, o seu marido sendo um futuro pregador do Evangelho, um obreiro da casa do Senhor. Mas para isso, hoje, você precisa continuar, você precisa perseverar. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo de número 126, que aquele que leva a preciosa semente, chorando e andando, voltará sem dúvidas, colhendo consigo os seus feixes com alegria. Talvez hoje você esteja plantando em meio ao choro, em meio aos gemidos, em meio às lágrimas, com tudo dizendo para você parar, para você desistir, porque você não está vendo melhora alguma. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quem planta chorando, volta colhendo com frutos de alegria. Então, se você hoje está plantando com choro, acredite, tenha fé que amanhã você vai colher com frutos de alegria. Hoje você vê seus filhos nas drogas, amanhã você poderá ver eles servindo a Deus. Hoje você vê o seu marido estando numa mesa de bar, bebendo, mas amanhã você poderá ver ele na igreja, servindo a Deus e gerando frutos para a glória e nome do Senhor. Amém? Sim, é verdade. É como ele falou, né? Talvez você realmente não vê a transformação, né, na sua família, né? Talvez, né, você veja que é difícil, mas é como eu falei, sempre acreditar na transformação, né? Eu mesma não imaginava, né, estar aqui pregando a palavra, né? Porque eu pensava assim, eu vou pregar a palavra, ser crente, não quero não, isso não é para mim, né? Né, Abacuque? Olha, hoje onde eu estou, né? Deus, ele me preparou, né? Eu estar aqui hoje, né, ministrando a palavra para vocês, né, conversando com vocês, ajudando vocês. Deus me preparou para isso, né? Então, se hoje eu estou aqui, eu estou ministrando a palavra dele, né, porque foi graças a ele, né? Hoje eu tenho uma outra visão, né, das coisas. Hoje eu tenho um entendimento que eu olho assim e eu falo assim, nossa, como eu mudei, como Deus me transformou, né, Abacuque? Não só a minha vida, mas da minha família, né, do Abacuque também, a família dele também. Ele também tem uma história aí também para contar, né, Abacuque, aí também. Então, assim, eu quero dizer que Deus, ele muda, ele transforma, né? A partir do momento que a gente aceita ele, deixa ele entrar e ele fazer a transformação.
Então é isso que nós estamos que eu estou vivendo, né? A transformação na minha vida, né? Então, busque a Deus, não se afaste dos caminhos dele, porque o melhor caminho para você seguir a Deus, o melhor caminho é seguir Jesus, né? Hoje eu tenho paz, graças a Deus, né? E não tem coisa melhor do que você seguir a Cristo, né? Melhor lugar, o melhor caminho é seguir a Jesus, né, Abacuque? Verdade, não existe melhor caminho a não ser com Cristo. A gente tem o costume de falar, se com Jesus já é difícil, imagine sem Ele. A nossa geração beira até o abismo hoje, vivemos dias maus, vivemos dias ruins, em algum momento a sociedade se perdeu, hoje é um desrespeito tão grande, nós vemos lares tão destruídos, hoje não vemos mais como era antes no passado, né? Famílias totalmente perdendo respeito uns pelos outros, vemos casas cheias de contendas, cheias de brigas, mas no lar, na casa onde tem Jesus, você pode ter certeza que tem paz. Ali tem paz, porque Jesus está naquela casa. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era um publicano, um corrupto, um ladrão, quando Jesus chegou naquela casa, houve ali alegria, houve ali paz. Antes de Jesus entrar, era uma casa onde havia brigas, contendas, badernas, mas a partir do momento que Jesus entrou naquela casa, a paz reinou, a alegria chegou, porque isso acontece na onde Jesus entra. Na onde Jesus entra, a paz reina, a alegria acontece. Numa casa onde só havia brigas, contendas, desordem, agora quando Jesus chega, tem ordem, tem alegria, tem paz, tem calmaria e tem tranquilidade, porque é isso que Jesus traz. A palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de João, capítulo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus vem para trazer vida e vida com abundância. Então você, meu amigo, você, minha amiga, que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, ou que até mesmo nunca fez uma aliança com Cristo, mude de vida, permita ser transformado por Jesus. Talvez você está nesse mundo afora e eu não digo que o mundo é ruim. Não. O mundo tem coisas boas para te oferecer. O mundo só tem coisas boas para te dar. Mas isso tudo é uma desilusão. É algo que é passageiro. Você está sendo iludido pelo que o inimigo está te dando. Hoje você vai para a festa, você vai para bailes, você vai se alegrar, você bebe, você fuma, você está totalmente vivendo como o inimigo quer que você viva. Mas no outro dia vem aquele pensamento, nossa, e agora? O vazio continua aqui dentro. Talvez você até gasta aquilo que não deveria gastar. Você gasta hoje com bebidas, com drogas, mas você amanhã tem contas para pagar, dívidas para você acertar, porque você ainda não entende o que Cristo quer fazer na sua vida. A obra da transformação. Jesus ele só transforma quem permite ser transformado. Jesus só muda quem permite ser mudado por ele. Então, se você quer uma mudança para a sua casa, se você quer uma mudança para a sua vida, para a sua família, permite ser mudado por ele. Jesus ele é o maior interessado em te ver bem, mas se você não quer se ver bem, Jesus ele não pode fazer nada. Jesus ele só faz, Jesus ele só entra com quem permite que ele entre. A palavra do Senhor vai dizer que, olha, eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e me atender, eu entrarei e cearei com ele. Mas para ele entrar, eu preciso ouvir o chamado. Eu preciso ir atendê-lo e permitir que ele entre na minha casa, na minha vida e no meu coração. Então você que está escutando hoje esse podcast, essa live, permita Jesus mudar, Jesus transformar, e você vai ver esta obra que ele vai fazer e você será o maior beneficiado nesta obra. Sim, com certeza, Abacuque, né? E hoje em dia também, né, muitas pessoas, né, estão aí com a vida aí, né, travadas, Sim. Nada vai para frente, né? Assim, começa um negócio e no final, né, não consegue, né, não consegue ir.
é como você falou, né? O inimigo, ele dá as coisas fácil. Sim. Ele quer dar as coisas fácil, né? Então, tem muitas pessoas hoje em dia que, infelizmente, acaba se deixando levar, né? Acaba se levar pelas coisas desse mundo aí, né? Então, o que vem fácil, né? Tem que estar com os olhos bem abertos, né? Porque o que vem fácil, vai fácil, né? E o que é de Deus, né? É tudo um processo, né? Por quê? Porque ele te prepara, né? E tenha certeza que por mais que você ache assim que é difícil, mas é difícil, eu vou ter que esperar em Deus, que não sei o quê, que é difícil, né? Na verdade, não é difícil, né, Abacuque? É uma preparação, né? Sim. Porque Deus, Processos. sim, Deus ele prepara, né, para você chegar aonde ele quer que você chegue. E às vezes não é que ele está demorando, Sim. às vezes é porque ele está caprichando para vir da melhor maneira, do melhor jeito. Existem 2 tempos. Existe um tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é o nosso tempo, o tempo do homem, o tempo da terra. Agora o tempo Kairos é o tempo de Deus. É o tempo perfeito. É o tempo que ele sabe chegar no momento certo, na hora certa, para fazer aquilo da maneira dele, da vontade dele. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Ela pode demorar, mas quando chega é para você ver o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Aquilo que Deus diz não, o diabo sempre vai dizer sim. Tudo aquilo que Deus rejeita, o diabo ele vai conseguir te proporcionar. Existem apenas 2 caminhos e precisamos ser sinceros e cair na realidade. É o caminho do céu e é o caminho do inferno. O caminho do céu é um caminho que é doído, é um caminho que pode ser feio, é um caminho que vai haver espinhos, é um caminho que pode até te trazer dor. Mas no final deste caminho é algo que vai te proporcionar coisas boas. Porque no céu não vai haver mais morte, não vai haver mais choro. Lá vai ser alegria, vai ser gozo, vai ser júbilo e vai ser galardão. Agora o caminho para o inferno é um caminho prazeroso, é um caminho bonito, é um caminho que vai te proporcionar coisas boas. Só que o final deste caminho vai ser um caminho de ruínas. Porque no inferno vai ser choro, vai ser tormento, vai ser algo que você não vai querer passar. Então, escolha hoje um caminho que pode ser dolorido, um caminho que pode ser haver lágrimas, haver choros e haver feridas, mas acreditando que no final deste caminho vai ser apenas alegria, apenas júbilo, galardão, porque estaremos com o nosso Senhor na glória. Sim, com certeza, né? O melhor caminho é você seguir a Cristo, né? Sim, e quando fala, né? Todos nós temos um chamado, né? Deus tem um chamado na vida de todos nós, né? Então, cabe cada um aceitar, né? O chamado talvez muitos pensem, mas eu não quero ministrar a palavra, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Mas o chamado de Deus, na verdade, é uma porta que se abre, né, Abacuque? Além de ser uma porta, Deus, ele te prepara, né? Ele te prepara. De repente, você é uma pessoa muito, muito tímida, muito fechada, uma pessoa que não tem visão das coisas, né? Não sabe como avançar, não sabe como direcionar algo, algum negócio ou algo assim na sua casa, na sua família. E Deus, ele te prepara para isso, né, Abacuque? Como pessoa, como mãe, como filho, como esposa, né? Tudo uma preparação, né? Foi o que aconteceu na minha vida. Deus, assim, ele me transformou, né? Então, é como o Abacuque disse, né? Cabe cada um, né, querer aceitar, né, permitir e deixar que ele entre, que faz a transformação. Que Jesus, ele quer entrar nos lares, ele quer trazer a paz, a união, ao amor, mas muitas pessoas não querem aceitar. Então é por isso que às vezes, né, Abacuque, tem brigas, tem discórdia, né, porque não ouve a voz de Deus, muitos não ouvem a voz de Deus, Deus fala o tempo todo, né, mas muitas pessoas não ouvem. Às vezes Deus, né, usa, né, um pastor, um profeta, um padre, enfim, para falar com as pessoas, mas as pessoas não ouvem, né? E a Bíblia, né? Principalmente a Bíblia, né, Abacuque? A Bíblia é a voz de Deus, né? É a oração, né? Então, assim, gente, Deus fala, ele fala o tempo todo, através de sonhos, né? Deus dá alertas, Deus, né, sempre, para a gente ficar sempre atento aí, sempre atento. Então, é importante a gente, quando a gente ouvir uma palavra, uma oração, a gente escrever, né? E eu quero dizer para você, talvez você tenha um sonho e você não consegue interpretar esse sonho, e você lembra do sonho certinho, comece a escrever, pegue o caderno, escreva os sonhos, escreva. Se você não consegue saber desses sonhos, né? Papai do céu, ele me deu esse dom, eu e o meu esposo, da gente
interpretar sonhos, né? Então, se você tem sonhos e você não consegue identificar esse sonho, eu estou aqui para te ajudar, né? Nós estamos aqui, todos nós, né, Abacuque? Estamos aqui para ajudar você, né, gente? Então, né, a palavra de hoje, né, acredito, eu tenho certeza, né, Sim. que foi uma palavra aí que vai ajudar muitos vocês aí, né, vocês que talvez queriam uma resposta de Deus, vocês que talvez, né, preocupados, angustiados com algo, eu tenho certeza que a palavra de hoje que a gente ministrou vai ajudar muito vocês, Jesus. né, gente? E Abacuque, assim, eu tenho uma pergunta, né, para fazer para você, Sim. né, durante essa caminhada aí, né, como vocês, né, vê, ele é jovem, né, gente? Ele já ministra a palavra, já sabe da palavra aí, né? E assim, durante esse tempo aí que você tá aí na caminhada com o Papai do Céu, assim, teve algum momento da sua vida de você se sentir cansado ou falar assim, eu vou desistir, eu não aguento mais? Teve esse momento, Abacuque? Então, eu comecei a pregar com 13 anos. Com 13 anos eu era bem novo ainda. E, na verdade, eu tive toda uma preparação, né? Meus pais já serviam a Deus, meu pai é pastor, minha mãe é missionária. Então, desde pequeno me ensinaram o caminho certo. Eu aprendi a ler como uma criança normal, com 7 anos. E aprendi a ler foi com a Bíblia. Então, eu posso dizer que eu tive uma criação bem rígida, porque eu tinha que todo dia orar e ler a Bíblia se eu quisesse fazer alguma coisa. Então, por mais que teve dias que eu não queria, meu pai falava, ora e lê a Bíblia. Hoje eu entendo que foi para o meu bem. E eles me ensinaram o caminho certo, que é algo que eu vou levar comigo para ensinar também para os meus filhos. Que com 7 anos de idade eu comecei a orar e ler a Bíblia todos os dias. Então, eu tive todo um preparo para depois começar a pregar. E ao longo dessa caminhada, a gente vê muitas coisas que a gente vai até se desagradar, que vai ser difícil. Cansaço é algo totalmente normal. Sim. É algo humano já, não é mesmo? Sim. Então, tem dias que o cansaço bate, mas quando a gente entende que é Deus que nos chama, que é Deus que nos convoca, nós acreditamos que com Ele conseguiremos vencer. Até porque ninguém aqui é tão forte, não é mesmo? Ninguém é herói, ninguém é super-homem e Mulher Maravilha. Realmente tem dias que se cansamos, tem dias que a gente vai se desentender com alguém, tem dias que a gente vai se sentir só, a solidão, mas é acreditar que em todo momento o Senhor, o nosso Pai, está conosco ali. Teve dias que eu quis parar, teve dias que eu quis desistir, mas é nesses dias que o Senhor chega com um bálsamo dele, dizendo que nós não podemos parar, que ainda tem obra para fazer e que temos ainda vidas para ganhar e ser alcançadas por Cristo. Sim, é verdade, né, Abacuque? É como você falou, né? Tem momentos na vida, né, que a gente está cansado também, né? Eu também, assim, né? Momentos de pensar assim, meu Deus, não aguento mais, né? Tô cansada. Mas é como você diz, né? Deus, ele tem o jeito dele, né? Sim. Ele vem, nos renova, né? Renova nossas forças, né? A cada dia. Mas isso também é quando a gente também tá em Deus, né? Quando a gente tá na oração também, né? Porque se a gente também tá cansado e se deixar levar, a gente volta pro mundo novamente, né? Mas graças a Deus não foi isso, né? Que você fez, né? Você se manteve firme mesmo aí, né? Na palavra, orando, buscando, como você disse, seus pais, né? Sempre incentivaram você, né, gente? E para vocês verem, né? A importância dos pais na vida dos filhos, né, Abacuque? A importância dos pais tá sempre incentivando seus filhos, ensinando, né, o melhor caminho que deve seguir, que é o caminho de Deus, né? Porque o mundo tá aí, né? Então, os pais têm que incentivar, os pais têm que ser participativos na vida dos seus filhos, ensinar, né? Então, você que é pai, você que é mãe, seja participativo da vida dos seus filhos, né? Seja amigo, seja amiga do seu filho, né? Procure vigiar, ver aonde ele anda, com que ele anda, onde ele está. Porque isso é muito importante, né? Incentivar eles nos estudos, acreditar, sonhar, né? Ajudar, apoiar eles.
porque a gente tem que ser participativo, né? E vocês, filhos, também, né? Sempre obedeçam seus filhos, né? Ouça os conselhos dos seus pais, né? Porque é muito importante, porque os filhos têm que ser o espelho dos pais. Então, nós pais tem que ser exemplo, né, para os nossos filhos, para não deixar nossos filhos se perder, né, no mundo que está aí, né? Eu vejo aí muitos filhos, né, precisando de atenção, precisando de carinho dos seus pais, né? Muitos pais não abraçam, não dizem eu te amo para os seus filhos. Então, pais, vamos dizer o quanto nós amamos nossos filhos, né? Filhos, digam aos seus pais também quanto vocês o amam, abraçam, amem, né? A quanto vocês podem, né, gente? Então, assim, né? Essa foi a palavra de hoje, né? Sim. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Abacuque? Não, apenas agradecer, né, por este momento que foi tão bom, né? Um momento de aprendizado e concluir aquilo que acabamos de dizer. É sempre bom os pais estarem presentes na vida dos seus filhos, né? Que muitas das vezes o pai não ensina e, infelizmente, quando não tem uma educação dentro de casa, o mundo vai ensinar. E o mundo não vai ensinar aquilo que é fácil e nem aquilo que é bom. Hoje nós olhamos para a sociedade, para o mundo, e o mundo só tem a oferecer para as nossas crianças, adolescentes, jovens, aquilo que não presta. Então, se não tem uma educação, uma criação dentro de casa e as crianças vão para a rua, a gente vai ver jovens bem novos já crescendo no caminho errado, nas drogas, no alcoolismo. Eu e a minha casa, a família que trabalhamos com cultos na rua, com casas de recuperação, a gente vê por muitas das vezes jovens indo para casa de recuperação viciados no alcoolismo, nas drogas. Então é triste de se ver, não é mesmo? E nós que temos este projeto, o Fábio, que nós tentamos ajudar aí No. 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 O cara vai chepar sozinho, rapaziada, dentro do sambódromo. Ó! Ó, chepeiro! A outra, filho! A outra lá, outra lá, outra lá! Ó. Velhinha, velhinha, rápido! Rápido que vão já expulsar a gente daqui. Pegou a colher, pega a linha, pega a linha! Pega a linha rápido, só tatu, cabeça! Perdeu! Perdeu essa, filho! Olha aqui, filho! Olha aqui, outra aqui, ó! Olha aqui, outra! Rapaziada, que só tá a gente. Vamos ver se eu pego aquela ali, tá? Olha aqui, ó. Ó, chepeiro. Área VIP. Xepa VIP aqui, tá? O Heitor pegou uma ali, ó. Essa área nossa aqui. Chepeiro aloprado. Xepa VIP. Já ouviu falar nisso? É aqui, no Sambódromo de Manaus. Xepa VIP. O Heitor pegou outra. Oi, pessoal, tudo
Mamães, hoje eu vou contar para vocês um pouco da nossa história. Para quem não conhece, eu sou a Bianca, proprietária do Nana Nenê, e surgiu após a maternidade. Para quem não sabe, eu fui tentante durante 5 anos, tive uma perda gestacional, e após 5 anos de tentativa nós fizemos fertilização e nós recebemos esse milagre, esse presente que é o Samuel. Após a chegada do Samuel, eu estava sem trabalhar já há alguns anos pela tentativa de engravidar, e surgiu a ideia de abrir um Instagram para desapegar das pecinhas dele. E com o fato de estar em casa já há algum tempo, eu resolvi pegar de algumas outras mães em consignação para começar a vender as peças delas também. Então fui pegando peças de algumas amigas, a gente começou de dentro de casa e foi tomando uma proporção, foi crescendo aos poucos, uma mãe foi indicando para outra e aí nós tivemos que decidir para mudar de lugar. Então hoje a nossa primeira unidade foi de onde surgiu aí o Nana Nenê, onde a gente ganhou força e foi crescendo. Nós estamos lá já há quase 4 anos. E com o crescimento do Nana Nenê, nós sentimos a necessidade de abrir a segunda unidade para melhor atender as mães de todas as regiões de Maringá. Isso é apenas uma parte da nossa história. Então se você, mamãe que gosta de comprar coisa boa, economizar, segue a gente e fique por dentro de todas as novidades. Mamães, hoje eu Deixa eu pelo menos falar de nós.